Olá, Andresa. Boa noite. Salve Vou chamar minha Maria. avó aí de cá. Tudo bem com você? Eita, Jesus. Você tá Vou bem? chamar minha, vou chamar minha avó. Oi? Vou chamar minha avó, que ela tá na cozinha. Ah, tá certo. Tá bom. Tá bom. Chama aí a dona Sebastiana. Mãe, olha que negócio. Rapidinho, eu tô assistindo a procissão, Andrés. Edgar, tô assistindo a procissão de Nossa Senhora Aparecida. Pois é, minha querida. E agora? Não dá pra ir fazer só eu, não? Ela tá assistindo a procissão. Tá bom, eu vou fazer só com você então, tá certo? Que é só Tá, o verdadeiro ou falso que nós vamos fazer, tá certo? Mas antes, tá. eu convido então você para que a gente possa então fazer a nossa oração inicial, a mesma que fizemos há 2 dias atrás, tá ok? Tá. Tá bom? Você Deixa eu só... tá aí com a oração inicial? Sim, eu só vi aqui pelo notebook. Ok. Cadê? Só final. Jesus. Cheio. Muito bem, então vamos lá fazer a nossa oração inicial, ok? Senhor, aqui estamos reunidos em Teu nome e desejosos de construir Teu reino. Que o Espírito Santo, que enviaste aos nossos corações e mantém viva a Tua presença em nós, nos ensine o que devemos refletir e os passos que devemos dar, para que, fortalecidos com Tua graça, possamos realizar os Teus desígnios. Se Tu, ó Espírito Santo, o inspirador do nosso discernimento. Ensina-nos a escutar os outros e a nos deixar iluminar por suas luzes. E faz que sempre busquemos a verdade. Desejosos disto, estamos aqui reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, dona Andresa Gabriela. A senhorita lembra qual foi o assunto da parte de formação católica que nós falamos aqui? Tava Falei falando sobre o sobre quê? o Papa. Muito bem. Então, verdadeiro ou falso, que eu acabei, me desculpe, eu acabei me esquecendo, né? Vocês também não me lembraram, eu acabei me esquecendo de fazer, incluir o verdadeiro ou É tanta falso. coisa na cabeça. Eu imagino. Aí eu acabei esquecendo de fazer também o verdadeiro ou falso, né? Junto com vocês. Mas não tem problema. Como você concordou, apesar que o verdadeiro ou falso iria ser opcional, né? Mas como vocês concordaram, né? Quer dizer, você, né, concordou em querer fazer o verdadeiro ou falso, então a gente vai fazer. Ele vai ser sobre este tema, tá? Eu Tá, eu vou ler para você a alternativa e aí você vai dizer se é verdadeira ou falsa dentro do assunto que a gente viu sobre o Papa, tá bom? tá. Muito bem. Então a minha primeira afirmação é: o primado de Pedro significa que ele foi o primeiro eleito, o escolhido. Essa afirmação é verdadeira ou falsa? Verdadeira. Verdadeira, está certa. Exatamente isso, né? Primado de Pedro significa justamente. O primado, quando fala primado, está se referindo ao primeiro, né? E foi o caso do Pedro aí que a gente viu, né? Que na lista lá dos apóstolos ele sempre aparece normalmente em primeiro lugar e tal. Vamos lá para a segunda? Vamos lá para a segunda? Sim. Vamos lá. Em toda a Sagrada Escritura, Deus muda o nome apenas 2 vezes de homens, sempre para destacar a uma dignidade de uma vocação superior. Andresa Gabriela, essa afirmação é verdadeira ou falsa? Olha, eu tô em dúvida. Não sei se é verdadeira ou falsa. Você tem que dizer, ou é verdadeira ou é falsa. Não tem como ficar em cima do Falsa. muro. Oi? Falsa. Falsa. Está certa, é falsa mesmo. Muito bem, ó, Eita, você tá ligada. acertei.
Em toda a Sagrada Escritura, Deus muda o nome quantas vezes de homens? Quantas vezes? Você lembra quando eu falei isso? Quantas vezes Deus muda o nome de homens na Sagrada Duas Escritura? vezes. Quantas? 2 vezes. Não, você acabou de dizer que 2 vezes o nome de homem seria uma afirmação falsa. Agora você está dizendo que Deus muda o nome, na verdade, 3 vezes. Tá? Deus mudou o nome 3 vezes de homens. Você lembra quais foram esses homens? Não, pior que eu esqueci, Esqueceu. Jesus. Então vou refrescar a sua memória. Então, o primeiro homem foi Abrão. Abraão, Simão, Abraão, certo? O segundo foi Jacó, se tornou Israel, né? E depois, aí sim, Simão, aí se tornou Pedro, tá certo? certo. Então, só para deixar claro que Deus mudou, então, de acordo com o estudo, né, que a gente teve, 3 vezes o nome de homens. Vamos para a terceira? Sim, Até agora você está indo bem, ó. 2 pontos já garante aí. Já garantiu 2 pontos aí a mais, tá certo? A mais do que você já tem, que é ponto direto, tá? Cristo, a terceira pergunta. Cristo falava em hebraico, língua em que Pedro e pedra significam ambos cefas. Essa afirmação é verdadeira ou falsa? verdadeira. Verdadeira? Ele é falso, Jesus. Ela é falsa, Andressa Gabriela. Qual era a língua que Nosso Senhor falava? Hebraico. Não, hebraico foi o que eu acabei de dizer. Não foi o hebraico. Qual foi? Foi japonês. Japonês. Eu acho que japonês nem existia nesse tempo. Na verdade, era o aramaico, Andresa. Aramaico, né? É o aramaico. Aqui eu perguntei, eu afirmei que Cristo falava em hebraico. Na verdade, era aramaico, tá certo? Então, essa afirmação ela é falsa. Aí você errou a primeira pergunta, né? Vamos ver a quarta? Quem sabe a quarta você acerta. Será que ela vai acertar? Vamos ver aqui. Veja, o Papa com o pontificado mais curto da história foi o Papa Estevão II, com um pontificado de apenas 5 dias. E o Papa com o pontificado mais longo foi o Papa Pio IX, com 32 anos de pontificado. Esta afirmação é verdadeira ou falsa? Verdadeira. Verdadeira? Errou. Era falsa? É falsa, Andrés, também. Na verdade, o Papa com o pontificado mais curto da história não foi Estevão III, foi Estevão II, com um pontificado de apenas 4 dias. O restante aí era verdadeiro, certo? Só essa primeira parte aí que foi falsa, tá? Por enquanto, 2 pontos, hein? 2 pontos você garante. Vamos ver a última agora. São 5 perguntas, tá? São 5 afirmações, na verdade. Vamos ver se você acerta essa agora. O Papa é infalível só quando, na sua qualidade de pastor e mestre de todos os cristãos, em virtude da sua suprema autoridade apostólica. Eu vou repetir. O Papa só é infalível quando, na sua qualidade de pastor e mestre de todos os cristãos, em virtude de sua suprema autoridade apostólica. Essa afirmação é verdadeira ou falsa? Falsa. É falsa, Andressa? Não. Essa é verdadeira. Eita, Jesus. Ai, meu Deus, ela confundiu. É verdadeira. Realmente, o Papa ele é só infalível quando, na sua qualidade de pastor, mestre de todos os cristãos, né, se pronuncia como ex-cátedra, ele, em virtude da sua autoridade apostólica, da sua suprema autoridade apostólica, ele tem aí o dogma, né, da infabilidade papal, né, nesse caso aí, tá certo? Então essa afirmação realmente é verdadeira. Bem, minha querida, você acertou 2 questões, tá? Ficou assim, para o apostolado ficou um conceito suficiente. Tá bom, tá certo? Agora, esse foi o nosso verdadeiro ou falso, tá? Antes de encerrar com você, antes de fazer a nossa oração final, eu gostaria de dizer que, pela sua participação, eu não sei se eu falei, acho que eu não falei isso no áudio, pela sua participação neste apostolado, juntamente com a sua avó, você ganhou 20 pontos, tá? 20 pontos direto. Sim.
certo? Do nosso apostolado virtual. E ganhou mais 2 agora do verdadeiro ou falso. Então você somou 22 pontos nessa chamada de vídeo, tá certo? Tá bom? E também eu vou depois, tá? Eu vou perguntar qual é o seu endereço para lhe mandar esse brasão aqui do nosso apostolado, ó, tá vendo? Para você ter aí na sua casa. Aí depois eu vou pedir para você, não, acho que não hoje. Eu vou pedir depois o seu endereço, porque aí tem uma campanha que depois eu vou lhe passar, e aí eu vou ver se você realmente vai querer participar. Eu acredito que sim, que você é bem participativo. Mas depois a gente vou falar sobre essa campanha. E aí aproveite, se você concordar, aí eu já, quando eu for mandar o conteúdo da campanha, aproveito e já mando o brasão do nosso apostolado. Concordo certo? sim. Concordo sim. Mas deixa eu mandar primeiro a campanha, né? Calma. Deixa eu mandar primeiro. Tá bom? Tá certo? Então, vamos à nossa oração final. Vamos. Sim, a sua avó, ela tá mais calma, mais tranquila? Sim, ela tá mais ou menos. Mais ou menos, tá bom. Diga a ela que eu mandei. Espero que ela esteja bem, tá? Diga para ela que eu mandei lembranças, tá? E sentir a ausência dela aqui nessa nossa chamada de vídeo, nesse nosso bate-papo, tá certo? Eu gostei da sua avó, uma pessoa bem legal. Vamos à nossa oração final? Sim. Pronto, a oração final agora, tá bom? Senhor, nós te damos graças por mais este encontro, no qual compartilhamos nossas alegrias, esperanças, ilusões e desilusões, projetos e dificuldades. Nós te damos graças também por tua bondade e tua presença em nós. Fazes que cresça entre nós o espírito fraterno, que tenhamos um só coração e uma só alma, e que sejamos uma família evangelizadora. Amém. Muito Amém. bem. Minha cara Andresa, então agradeço, tá? Estou encerrando agora essa minha participação aqui com você. Agradeço você ter participado aqui junto comigo do nosso verdadeiro ou falso, né? Que mais uma vez, me desculpe, era para ter sido incluído na última. Eu sei. Na última. Hoje é quarta, na última segunda-feira, né? Segunda-feira era para ter sido incluído, e infelizmente não deu. Mas agora fechou realmente o apostolado virtual com você, tá? Sim. Agradeço a sua participação. Sim. Aqueles pontos que eu fiz também vai incluir também? Tanto a sua participação aqui no apostolado virtual, quanto no verdadeiro ou falso, que é o que a gente acabou de fazer. Vai ser incluído sim. Ponto direto aí. Depois eu acho que sexta-feira eu devo mandar de novo a tabelinha dos amigos para vocês saberem quais são os pontos que cada um tem, né? Os pontos direto e os pontos de compartilhamento, tá bom? Então, desejo a você uma santa noite, até daqui a pouco, né? Com o nosso texto da Divina Misericórdia. Tenha uma boa noite, que Deus te abençoe, que os anjos te protejam, Amém. você e a sua avó, e salve Maria. Salve Maria. Tchau.